360, onde o mercado imobiliário ganha vida. Aqui você vai descobrir um pouquinho sobre compra, venda, investimentos e a melhor forma de realizar o seu sonho. Meu nome é Daniele Fiore, hoje eu estou aqui com a Erika e com o Leandro, CEO da Araucasa, e hoje a gente vai conhecer um pouquinho da história deles e um pouquinho da história da Araucasa. Primeiramente, sejam bem-vindos, é um prazer essa estreia, a gente está numa fase super legal da Araucasa e eu acho que agora vai ser uma fase muito importante para todos nós, então primeiramente quero agradecer por aceitar o convite e iniciar esse projeto comigo. Então, é um prazer estar aqui, contar um pouquinho da nossa história, contar um pouquinho da história da Araucasa. A gente realmente está num momento muito bom, um momento de realização de sonhos. Então, a gente lida com muito sonho das pessoas, sonho da casa própria, né? E agora, realmente, essa fase é uma fase que é um dos nossos sonhos que a gente também está realizando. Que é bem importante mesmo. Estamos contentes de estar aqui mais uma vez com você, Dani. Pela primeira vez esse lançamento do 360 da Araucasa. E vamos ver, né? O que vai acontecer hoje aí, qual que vai ser aí as... Não vai me perseguir nas perguntas aí, vamos devagar aí, vamos ver o que vai acontecer aí. Acho que vai ser bem legal a gente conversar um pouquinho. Acho que primeiramente, antes de tudo, eu acho que é muito legal vocês falarem para o pessoal quem é o Leandro, quem é a Erika, né? Como que foi esse começo de mercado imobiliário, né? Contar um pouquinho ali para o pessoal conhecer vocês. Acho que é o princípio, todo mundo gosta de saber a história ali de como se iniciou a carreira, né? Então vamos lá. Meu nome é Marcos Leandro Costa, né? Sou pai, sou filho e esposo. E tem uma trajetória assim bem bacana, eu acredito, porque a gente veio do interior do Paraná e eu cheguei aqui nessa cidade de Curitiba em 1996. E quando eu cheguei eu trabalhava sempre em farmácia. Em farmácia eu trabalhei, depois eu fui para trabalhar na Max Flex, onde fui lá na Max Flex, vendedor da Max Flex, e também fui supervisor, montei lojas para eles em Itajaí, né, do lado de Balneário Camboriú. E com o tempo me identifiquei com a construção civil. Em 2013, 2008, eu comecei no primeiro boom imobiliário que teve no mercado, a sonhar, né, em começar a trabalhar com construção civil. Mas a gente também não tinha capital para isso. Então, na época, eu tinha só 2 terrenos que eu tinha comprado trabalhando nessas empresas, e eu vendi a nossa casa. Eu e a Erika decidimos vender a nossa casa e pagar aluguel. E quando a gente vendeu a nossa casa e fomos pagar aluguel, eu comecei a fazer 4 casas, vendi as 4, isso em 2008, e aí depois fizemos 7, vendia 7 e assim por diante foi a nossa história. Mas eu tenho um grande precursor disso tudo, que é o seu Elias também, né? E na verdade as primeiras obras minhas, antes dessas que eu fiz sozinho, eu comecei a construir com ele. Ele que fez uma permuta nesses terrenos meus, e quando ele fez essa permuta nesses meus terrenos, eu peguei 2 casas e um sobrado na época. E aí eu vendi essas 2 casas e o sobrado, vendi a minha casa e comecei. Na verdade não foi assim tão por acaso que eu comecei a trabalhar com construção, porque quando a gente fez essa permuta, que ele começou a construir nesse terreno, eu me sentia muito preso na empresa que eu trabalhava, quase não tinha tempo também para participar das partes da igreja que eu gostava muito, né? E gosto até hoje, estar envolvido com a religião que eu sigo. E aí eu decidi também a partir para trabalhar por conta, para poder ter um tempo a mais para dedicar a minha vida religiosa, minha espiritualidade, né? E nesse tempo que eu fiz isso, de lá para cá, daí Deus foi abrindo as portas, foi abençoando e tem sido com nós até o presente momento. Lutas, né? Não tem faltado, batalhas não tem faltado, mas sempre eu vejo a mão de Deus trabalhando a nosso favor, né? E na verdade, eu sempre trabalhei em Curitiba, né? A minha primeira formação é design de interiores, então eu trabalhei 9 anos nessa área. Então eu trabalhava numa loja, na Inove de Curitiba,
E eu trabalhei 9 anos, sei que foi assim, sempre gostei muito de uma certa forma também é casa, decoração, é uma profissão que eu gostei muito, trabalhei, fui muito feliz nessa época que eu trabalhei lá. E quando o Leandro decidiu e a gente começou a buscar essa questão de construção, então teve uma fase que ele falou assim, então agora quando ele saiu mesmo do emprego fixo, né? Então, pessoal, agora você mantém as contas fixas, né? E eu vou investir nessa área, aprender, né? Então, isso foi de 2008 até 2012. Mesmo eu trabalhando na área de design de interiores, eu fiz a faculdade de Direito também. Eu me formei em 2012 e logo quando eu me formei, a gente já estava com 13 anos de casado, né? E nos nossos planos era quando eu terminasse a faculdade, a gente queria ter um filho, né? E quando eu terminei a faculdade, no mesmo ano, aí eu engravidei e em 2013 nasceu a Rafaela. Então, assim, eu sempre gostei muito de trabalhar nessa área. Trabalhei 9 anos e fui muito feliz, mas esse agito, essa correria de todo dia ir para Curitiba e voltar, pegava a BR todo dia, né? Então, combinava com o início, né? Primeiro início do nosso casamento, e eu nunca reclamei, eu ia tudo de boa, mas aí quando a minha filha nasceu, não fechava essa conta, né? Eu precisava estar mais próximo, se acontecesse alguma coisa, não tinha como eu estar, e ele estava mais presente aqui, porque as construções eram aqui em Araucária, e aí quando tive licença, daí quando for pra eu voltar, daí eu conversei com eles, falei, olha, realmente não tinha, a gente tentou, eles queriam que adaptasse, ver se dava para pegar uma outra unidade que eles tinham mais próxima, né? Mas aí ficou assim, entre nós, assim, decidido realmente que pra gente conseguir conciliar, teria que ser alguma coisa aqui em Araucária. E daí conversei com eles, foi bem tranquilo, falei, olha, eu preciso trabalhar em algo em Araucária para eu estar realmente o mais próximo da minha filha, né? E aí foi nessa que a gente começou a ideia, porque o Leandro trabalhava sozinho, não tinha hoje, como tem muito correspondente bancário, hoje em dia é muito mais fácil para o construtor, né? E antes não, ele não tinha esse suporte, então uma vez ele fazia com os contratos ele fazia em casa, me pedia ajuda nas edições, alguns ele fazia sozinho, né? Então, a ideia inicial seria eu vir trabalhar com ele, eu seria o suporte para ele. Então, os contratos de financiamento, ajudar nas vendas, né? Então, a gente começou realmente nessa pegada, para eu ajudar, para eu ser o suporte para ele. E aí, conforme foi passando o tempo, também falei para a Caixa, comecei a fazer os processos como correspondente bancária, e aí a gente teve alguns amigos, construtores, que começaram a falar, mas por que vocês só faz o seu, né? Por que você não faz pra gente também? E aí comecei a fazer para alguns construtores, para alguns amigos, e aí a nossa salinha, os primeiros 2 anos, era uma salinha ali na Miguel Bertolino Pisato, que era bem pequenininha, era uma salinha para 2 pessoas, né? Então a gente pegou uma corretora, parceira, e aí a hora que começou, eu precisei de um apoio no administrativo, eu falei assim, o lugar aqui é pequeno. Aí a gente foi pro nosso espaço, que a gente ficou 8 anos ali na Fernando Socorro, de frente com o cartório da Hilda, né? Então ali quando a gente começou a contratar mais corretores e a gente foi aumentando, realmente foi um aumento gradual, foi vindo a necessidade e a gente foi contratando corretores para ajudar a gente, um apoio aí para atender os clientes, os amigos. Foi uma coisa assim que não era a ideia inicial, na verdade, não era crescer tanto, né? Mas na necessidade a gente foi ampliando a nossa equipe, foi ampliando os nossos serviços também, né? E aí, então vai hoje. E tudo teve uma evolução muito grande, né? 8 anos. E quando que vocês sentiram que era a necessidade de, não, vamos abrir uma loja maior? Porque acho que sempre chega esse momento que dá um estalo assim, e fala, não, acho que chegou a hora de crescer mais um pouquinho, né? Eu, na verdade, daí partiu mais da minha pessoa, né? Eu não via a Araucasas pequena. Eu sempre via a Araucasa maior. Só que eu nunca cuidei da Araucasa também, né? Eu sempre cuidei só das construções. Meu foco sempre foi a Holt Empreendimentos, que é a nossa construtora, e eu nunca me envolvi com a imobiliária. Apesar de eu ficar na imobiliária, porque o meu escritório
minha sala da construtora ficava junto, mas eu não tinha participação, nunca tive participação na imobiliária da Érica, né? Sempre quem cuidava da nossa imobiliária, mas quem cuidava era a Érica, né? Sempre quem cuidou foi a Érica. E o que aconteceu? De um tempo para cá, devido a gente ter bastante corretores, a gente chegou até 14 corretores no nosso escritório. A gente passou por várias fases. Teve uma fase que a gente tinha pouco corretor, porque também não achava assim, corretores para trabalhar com a gente. A gente vinha também num tempo que a gente tinha gerentes também não conseguiam contratar. Depois que passou-se os tempos, a gente conseguiu contratar bastante pessoas para trabalhar com a gente. Só que aí foi aumentando a demanda de trabalho para a Érica. Automaticamente foi aumentando o serviço, né? E aí eu cheguei um dia, eu vi que ela estava chegando em casa tarde, sempre chegando tarde, né? E sempre cansada também, porque é puxado. Aí ela falou, você não quer vir me ajudar? Porque tá puxado pra mim, né? A casa tá tomando tempo. Eu falei, olha, até posso até entrar para ajudar, mas como eu sempre trabalhei com venda e eu vim da venda também, eu tinha uma visão, porque não adianta, cada um tem uma visão, né? Minha visão era de um jeito, dela às vezes era de outro, mesmo que a gente conversasse, mas às vezes eu falava alguma coisa assim que eu não concordava, ela falava alguma coisa que ela não concordava comigo, eu falava, não, então deixa, toca você, eu não vou me envolver, meu negócio é obra, né? Aí quando ela falou, olha, você quer me ajudar, você quer vir para me ajudar? Eu falei, olha, tudo bem, posso entrar. Só que se eu entrar no negócio, a primeira coisa que eu quero fazer é mudar o nosso ponto, né? Eu não quero mais ficar aqui, eu quero uma loja maior, eu quero num lugar mais evidente, eu quero num lugar mais presente, um lugar que as pessoas passem e comecem a conhecer a marca Araucásia. Porque a gente está em frente do cartório, ali Deus nos grandemente nos abençoou, não posso reclamar, mas a gente estava num ponto mais escondido. Não era um ponto que passava pessoas em frente, não era um ponto que todo mundo que você conversasse era o caso. Às vezes alguém falava assim, era o caso, que não já ouvi falar, mas não sei, não conheço, nunca vi, nunca passei em frente. Então eu queria um ponto mais presente. Ela falou, não, tudo bem, se você quer, então pode procurar e me ajuda então. Daí eu procurei, né? A gente achou esse ponto, eu sempre passava aqui, para ir para outra imobiliária e vi aqui era uma farmácia no passado, eu vi a farmácia e falava que vai ser minha imobiliária, né? Um dia a gente vai ter uma imobiliária nesse ponto. Até que comentava, mas a farmácia está aí, o cara não vai sair tão cedo, né? Eu falei, não, mas um dia ele sai e a gente vai vir para cá, né? Daí eu comecei a colocar isso na minha mente, né? E coincidiu que bem quando a gente estava procurando um ponto para alugar, o cara saiu. E a gente reformou o ponto, reformamos toda a loja, né? Montamos essa estrutura que hoje está a nossa empresa. E eu tô junto agora para somar, para ajudar ela. Ela fica mais no administrativo, fica mais na área comercial e financiamentos e subdivisão de áreas, né? Ela cuida dessa parte, inventário, por ser advogada, cuida dessa parte, né? E eu fico mais no comercial, junto com os corretores, buscando negócios, trazendo os negócios, ajudamos em alguns negócios e na construtora, né? E também estou ativo na minha construtora, a construtora continua. Isso aí. Uma das coisas bem legais, quem tiver curiosidade, inclusive, a gente postou no Instagram da Araucásia o vídeo de como a loja ficou. Então, se você ainda não viu, dá uma olhadinha, ficou bem bonito. Tem todos os espaços, desde a sala do gerente, diretoria, administrativo, sala de reunião, espaço onde os corretores ficam. A gente postou cada detalhe. Porque agora é muito natural, todo mundo tem curiosidade de conhecer como é que ficou a nova estrutura da Araucásia, né? Até porque a Araucásia ela foi inteira repaginada em questão de marca, estética visual, então tudo foi escolhido a dedo ali para ficar a paleta certinho, para dar uma sensação de conforto também para o cliente que entra dentro da Araucásia, porque muitos clientes não sabem que hoje a Araucásia tem um serviço extremamente completo, desde construtora, despachante, advogada. Então a gente tem um serviço que o cliente ele inicia o processo e ele vai até o fim do processo com a gente, e isso acho que é um dos grandes diferenciais que os clientes, principalmente que já compraram com a gente,
ficam muito satisfeitos, então é uma coisa surpreendente. E dentro desse período, né, até a abertura da imobiliária até hoje, tem algum momento que foi extremamente desafiador para vocês? Chegou um ponto de vocês falarem, nossa, será mesmo que é isso? Será mesmo que a gente segue com esse sonho imobiliário? Diga aí você. Tô aqui tentando lembrar um momento que foi... O momento mais desafiador, eu acho que foi agora, na construção da loja, que a gente se estressou bastante, né, com a parte de marcenaria. Houve um atraso aí dos 3 meses, a loja era para estar aberta, né, e chega uma hora assim que você parece que olha e fala assim, parece que há tantas forças, né, negativas lutando contra e as coisas não acontecem da forma como que a gente quer, mesmo você injetando dinheiro, colocando dinheiro, parece que as coisas atrasam e por um bem maior você olha e às vezes a gente olha e vê que é uma guerra meio que espiritual, sabe? Porque não é natural você tá com 2 arquitetos, como a gente estava, dinheiro no caixa, não era esse o nosso problema, e as coisas amarrando, não aconteciam, sabe? Por várias vezes eu fui até na igreja buscar a palavra, né? Ver o que Deus falava comigo, porque eu falava, Senhor, não é normal, o que está acontecendo? A gente olha com o olho espiritual, quem tem um pouco de entendimento espiritual, tem hora na nossa vida que você olha as coisas e você vê que há uma guerra sobre si que não é normal, entendeu? Não é natural, algo diferente. E eu percebi, mas todas as vezes que a gente buscava a Deus, Deus falava sempre pra gente que a vitória ia ser grande, por isso que havia uma guerra grande, né? Então, a gente venceu, mas os momentos assim que foi mais desafiador não foi o período da primeira imobiliária, não foi o período das contratações no passado, não foi, claro que passaram muitas pessoas pela imobiliária nossa, né, pela Araucasa, né, alguns ficaram, outros não, alguns sérios, outros nem tanto, porque a gente não tem como filtrar também os contratados, mas aqueles que a gente sabe que não servia também não estão entre nós, né, aqueles que não eram para estar não estão mais entre nós, mas eu agradeço a Deus que tudo que Deus tem falado tem cumprido na nossa vida. E eu fico muito feliz porque, assim, talvez as pessoas não saibam disso, mas é legal as pessoas saberem disso, até para quem está iniciando, tem um projeto de vida, está buscando. Eu nunca coloquei Deus nos meus negócios, né? Porque eu nunca coloquei o Senhor para participar, eu simplesmente nunca tirei Ele. Ele sempre fez parte. Então Deus sempre fez parte de tudo que eu faço. Você coloca Deus nos seus negócios? Não, eu não coloco Deus. O Senhor nunca saiu, eu não preciso colocar Ele. Ele sempre esteve. Desde o início Ele esteve, né? Então eu acho assim que quem busca um sonho, quem tem desejo de ter seu negócio próprio, crescer, começar a trabalhar por conta, buscar algo maior, eu acho que a primeira coisa que a pessoa tem que pensar é em Deus. Buscar se é da vontade de Deus, porque cada um tem um dom. Eu acredito que sim, cada um tem um dom, cada um tem uma missão na Terra, cada um tem algo para cumprir aqui. Nem todo mundo vai ser dono de imobiliária, nem todo mundo vai ser dono de posto de gasolina, nem todo mundo vai ser dono de hotel, nem todo mundo vai ser construtor. Cada um tem uma linhagem que segue. E eu acho assim que a maior parte desafiadora, como você perguntou, foi na parte da reforma e da construção da loja, mesmo eu sendo construtor. A reforma foi tranquila, nossa equipe mesmo que fez toda a reforma, inspecionada pelo Luiz Eduardo, né, que é o Dudu, e correu muito bem, não posso falar nada, mas na parte da marcenaria a gente se estressou bastante, se teve hora que a gente pensou isso que você falou, poxa, será que era para abrir essa loja? Porque, meu Deus do céu, né? Mas Deus sempre falava, quando a gente ia na igreja, né, a gente tem o costume de buscar a palavra na congregação, Deus sempre falava que eu sou contigo, você vai vencer, eu vou te abençoar e fica firme, não reta teu pé, quando você colocar tua mão eu colocaria a minha, quando você colocar teus pés eu colocaria o meu. Aí a gente voltava contente para casa, né, e falava, não, vamos aguardar que as coisas vão acontecer. E só para finalizar, aconteceu além do que a gente esperava, porque a gente tinha 2 arquitetos cuidando dessa reforma, desse negócio, desse empreendimento, né, da loja. Só que ficou muito, e eu mesmo trabalhando com construção, eu achei que me surpreendeu a loja, né? Acho que surpreendeu todo mundo. A gente fez a inauguração sábado, dia 23,
E a gente, né, convidamos construtores, clientes, eu acho que foi muito além a expectativa, todo mundo que veio. Inclusive agradecer, né, todos que estiveram presentes nesse momento e as pessoas que têm visitado a gente durante essa semana para ainda conhecer. A gente ainda está recebendo algumas pessoas que não puderam vir. Eu acho que foi uma etapa extremamente importante e realmente a loja ficou impecável. Superou com certeza todas as expectativas que foi colocado ali em cima dentro. Sim, verdade. E agradecer aos nossos amigos também que têm imobiliária que vieram visitar nós, né? Porque a gente tem amigos nossos que têm imobiliária, né? Que vieram nos visitar. E eu acho bacana esse intercâmbio de negócios entre imobiliárias, porque claro que dentre tantas imobiliárias que hoje tem em Araucária, que são muitas imobiliárias, não são todas que às vezes têm aquele contato, né, direto, né, de estar se envolvendo um com o outro. Mas eu agradeço porque a gente recebeu muita visita de amigos que têm imobiliárias. Alguns veio, outros não, mas eu tenho certeza que aqueles que não vieram também não vieram porque não tiveram tempo, não foi por nada. Mas eu quero agradecer os que vieram. Mandar um abraço para os parceiros aí, sabe, quem veio sabe, e não vou citar nome aqui que são vários, mas quero agradecer. É verdade, realmente a gente teve uma demanda também de incorporadores que vieram. Sim. Então isso foi uma coisa muito especial, né? Ainda mais a gente sabe dos desafios que ocorreram dentro desse processo aí, né? Eu acho que, não sei como é que foi para vocês, mas queria que vocês contassem um pouquinho pro pessoal, porque teve o período da reforma, e no meio desse período de reforma teve algumas mudanças de caixa econômica. Então, assim, quem é cliente sabe que a gente teve alguns desafios dentro desse cenário de caixa econômica. Para nós foi um pouquinho mais assim, conturbado, porque a gente já estava em processo de mudança quando muda, inauguração. Então, eu queria que você contasse, Érica, principalmente que a Érica também é despachante, né? Como é que foi lidar com esse turbilhão de emoção numa reta final de inauguração? Então, na verdade, é que assim, o corretor lida muito com emoção, lida muito com a venda. E assim, cada cliente é único, né? Não adianta a gente falar, a gente faz isso todo dia, mas cada dia é com um cliente diferente. Então, é um sonho diferente, é uma expectativa diferente, é um perfil diferente de cliente. Então, para nós, realmente, nos últimos meses foi um desafio bem grande. Porque o que acontece? Agora eu tô com 10 anos de correspondente caixa, né? Então, assim, existe um histórico já, então assim, foram raros anos que não tiveram essa questão de orçamentária mesmo. Então chega no final do ano, é normal a reserva e vai baixando, né? Então é feito algumas alterações e tem alguns contratos que não assinam no final do ano e fica para o ano seguinte. Esse ano começou em agosto, então foi prematuro, né? Então assim, todo mundo levou um susto, né? Porque o que acontece? E não encerrou, mas automaticamente as novas regras automaticamente tirou bastante cliente da fila. Então o que acontece? A gente que trabalha, porque a gente eu não sou só correspondente da Caixa, então não é só a questão quando eu perco uma venda, não é só um cliente, um financiamento, é um cliente, é uma venda, é uma comissão imobiliária, é o meu corretor que depende disso, né? Então na verdade a gente tem todo um cuidado, porque o que acontece? A gente precisa encontrar, hoje é cíclico, você tem que se adaptar. Então não deu certo de uma forma, você vai buscar outras soluções para conseguir salvar o cliente, só que isso tudo gera um estresse. Então aí a gente, com questão de mudança de loja, atraso nos móveis e mais essas alterações, a gente tendo que adaptar, tentando reserva, tentando salvar o cliente, adaptar com as regras, né, com os normativos da Caixa, porque assim, a gente sabe que vai virar o ano e vai normalizar tudo de novo. Só que a questão, o que você faz com esses clientes de setembro a dezembro? Na maioria das vezes eles não podem esperar até janeiro, fevereiro. Então você tem que ter todo um jogo de cintura para você lidar com isso e tem que ter muito tato, porque assim, aqui, por exemplo, a gente pensou assim, de cada ambiente que foi, desde da criação, desde quando a gente foi conversando com os arquitetos o que a gente esperava, sempre a gente pensou muito no ambiente, no que o cliente vai sentir, na onde ele vai sentar, qual a sensação que a gente quer que ele tenha. Então a gente teve todo um cuidado, a gente tem um carinho muito grande quando a gente foi pensando nisso tudo, sabe? Cada
cada cadeira, cada mesa foi pensada, foi feita tudo realmente para a gente criar uma experiência de realmente um deleite para o cliente, porque a gente fala assim, às vezes eu falo com as meninas, né, que eu falo assim, gente, assinatura de contrato parece que é uma coisa, todo dia está lá, assina, todo mundo assina tudo igual, mas na verdade para quem está assinando é um momento especial. Então quando a gente fez os ambientes, a gente pensou justamente para valorizar isso, porque assim, ó, é uma assinatura de contrato para nós, tá todo dia, mas para aquele cliente, na maioria das vezes é o primeiro imóvel, é a realização de um sonho, ele tá saindo do aluguel, ou ele tá saindo de um apartamento e tá indo para uma casa que era o sonho. Então a gente está tendo todo um cuidado para realmente fazer com que esse ambiente seja inesquecível, sabe? Que essa data seja realmente memorável. Então a gente teve todo esse cuidado realmente para o cliente realmente se sentir muito especial. Eu acho que é satisfatório quando você pega um cliente e vai com ele até o fim, ele finaliza o processo. Eu acho que isso dá uma satisfação muito grande de dever cumprido, né? E tem algum cliente que marcou vocês dentro desses anos aí do mercado imobiliário? Um cliente que foi especial, assim, que... Bom, na verdade, tiveram vários, porque o que a gente fala é o processo, quando você vai... é muito único, não dá para você generalizar todos. E uma coisa que a gente procura deixar a pessoa com toda a segurança, que é assim, ó, você tá aqui, então você vai ter uma assessoria completa, independente. Se der tudo certo, ótimo. E se der errado, você também vai ser assessorado. Então, assim, o mais importante é ele ter a segurança que ele tá com pessoas profissionais, pessoas que entendem do processo. E, por exemplo, essas alterações que tiveram, foram algumas que tiveram, e realmente a gente teve que adaptar, teve que renegociar, teve que ver condições especiais para o cliente, justamente para ele estar seguro que vai dar certo. Teve algumas alterações, atrasou um pouco, fez algumas alterações em contrato, mas todas elas estão dando certo. Então, assim, é mais assim, ó, mesmo que teve coisas que mudou, teve algumas coisas que não deram como combinado, mas em nenhum momento ele se sentiu perdido, sem solução nenhuma. Então, em todas as etapas, mesmo nas etapas com algum contratempo, a gente sempre teve o cliente bem informado e já falando com ele qual que é a nova estratégia, como vai ser feito. E isso também é uma coisa que eu vejo, os clientes dão esse feedback pra gente, que fala assim, olha, eu sei que teve várias coisas que fugiram do controle, que não eram para ter acontecido, mas eu agradeço, porque vocês tiveram a seriedade de filtrar o que estava acontecendo, achar uma solução e colocar pra gente de uma forma que desse certo o negócio. Então, assim, isso foram vários. Nesses últimos dias também foram vários, né? Então, assim, eu acho que no decorrer da nossa trajetória, em 10 anos, teve muito cliente especial. Não dá nem pra falar, se você for contar. Tem clientes que vêm aqui que eu falo assim, ó, é muito bom trabalhar nisso e eu amo fazer isso. Porque, assim, gente, não existe nada mais gostoso de você estar lidando com a realização de sonho. Então, assim, é gratificante demais você ver ali, às vezes, pessoas novinhas, é o primeiro imóvel, quando às vezes são pessoas mais de idade, às vezes é uma família inteira que está saindo do aluguel e para uma casa do sonho. Então, assim, é muito gratificante, gente. Eu falo assim, a gente é muito abençoado, eu sou muito grata por trabalhar nessa área, porque realmente eu amo demais. E eu acho que, assim, a prova disso, que inclusive no sábado rolou uma venda aqui na Araucásia, que foi a primeira venda na loja nova. E assim, esse cliente, ele já comprou mais imóveis aqui. Eu escutei o zum do pessoal feliz, porque temos um sino agora, pessoal. Nós temos um sino, corretor fecha a venda, cliente vai bater sino agora aqui na imobiliária. Que a gente, tô dando spoiler já, pra quem não viu o vídeo do Instagram. Mas nós temos um espaço especialmente para fechamento de negociações e tem um sino. Deem uma olhadinha que vocês vão gostar. E esse cliente já comprou com vocês? Já. Ele já é um cliente nosso, é um cliente investidor. Engraçado que antes dele fechar, ele falou assim, eu vim aqui com esperança de que eu vou bater esse sino hoje. Por primeiro, né? Por primeiro. Eu quero ser o primeiro a tocar esse sino. Então, assim, foi uma experiência bem bacana. Então, a gente já tinha colocado o sino e a gente falou assim, nem era pretensão nossa de já usar, inaugurar no primeiro dia, mas a gente ficou muito feliz. E o cliente também ficou muito feliz ele ser o primeiro de estar inaugurando o sino e primeiro a tocar. Foi bem bacana. Eu acho que foi uma experiência única, porque era um cliente que já tinha comprado, voltou. Eu acho que isso prova
o quanto é uma empresa séria, uma empresa que dá suporte de início ao fim, porque eu sei que ele não é o primeiro que já está na compra do segundo ou terceiro imóvel aqui. É bem isso. Vocês. Da construtora mesmo, a gente tem vários clientes nossos que compram para investimento, né? Nós temos uma cliente nossa, a Dona Goretti, que já comprou um imóvel nosso e tem casas em São Paulo, né? Tem casa aqui também. Agora, esses dias atrás ela me ligou, né? Querendo comprar 3 imóveis nossos novamente para locação. E é uma pessoa que ela liga para mim ou ela me manda mensagem perguntando o que eu estou construindo, aonde, valor, tamanho, bairro. E ela fala assim: você sabe como eu comprar imóvel seu, né? Você já me separa 3 que eu só compro de vocês. E eu fico contente porque ela já tem casa nossa, né? No Vila Nova, aquela obra que eu fiz ali, no condomínio que eu fiz no Vila Nova ali. E agora ela quer comprar os imóveis que quer comprar nosso também de novo. E sem falar as flores que a gente recebeu sábado, desde que recebeu um monte de... Verdade. Um monte de vasos de cliente aí, né? Eu amo orquídea e eu realmente amei todas elas. Foi um atrás do outro, pessoal. Foi mesmo, recebeu bastante. E até de amigos que também não puderam vir, né? Agradecer até a presidente da UB, a nossa amiga Claudiane, com o seu esposo, o Rafael, que é delegado da Polícia Federal, cliente nosso, amigos também. Também não puderam vir, mas mandaram. Então, muita gente que não veio, mas lembrou da gente, né? E eu acho assim bacana porque assim, hoje o escritório da Araucasa, nós temos mais de 1.000 imóveis aí hoje cadastrados no nosso site, eu acredito, né? Tem, e a gente atende desde do apartamentinho, o apartamento lá de 180, né? 200, 220 mil e tem imóvel de todo valor. Então, a Araucasa eu acho que ficou assim uma empresa que atende todos os segmentos, tá? Desde o baixo, médio, alto, o padrão, e estamos aí para atender todo mundo. Não, isso é bem legal. E hoje, até fiz uma caixinha de perguntas agora à noite, mas já tinha recebido algumas mensagens, tanto no WhatsApp quanto no direct no Instagram, corretores e pessoas que já trabalharam com venda querem saber se vai ter processo seletivo, contratar corretores. Calma, gente, não vou falar quem foi, mas já recebi algumas mensagens aí, o pessoal especulando se vai abrir um processo seletivo aí para contratar mais corretores, se vão manter a equipe que está, como é que vai ser, spoiler. Na verdade, hoje a nossa equipe conta com 10 corretores e a intenção realmente é ampliar isso. A gente quer realmente abrir um processo seletivo, contratando mais corretores, com certeza. Tem espaço, né? Tem espaço. A loja tem muito espaço. E a gente, quando foi fazer as mesas, até para os corretores, eu já pensei nisso, né? Falei, vou fazer mesa aí para caber 30 pessoas, se quiser trabalhar de corretor. Então nós estamos com 10, mas cabe bastante ainda. E a gente vai fazer, claro que está aberta as portas e a gente vai fazer uma seleção, né? Para escolher aqueles que a gente acha que também pode fazer parte da equipe, né? Porque uma equipe... ela tão seletiva como a gente está hoje, que a nossa equipe hoje, graças a Deus, é uma equipe bem redonda, o pessoal, todo mundo se respeita, né? Não tem problemas de colega com colegas, e então a gente quer que permaneça nesse nível que a gente está, né? A gente não quer estragar o andamento como está andando, mas com certeza quem tiver interesse procura a Érica, ou pode procurar eu, a gente vai estar aqui no escritório e tem vaga sim. Vocês vão fazer alguma publicação? Vai sair alguma novidade com relação a isso? Eu acredito que nessa próxima semana a gente provavelmente vai postar alguma coisa abrindo o processo de seleção para o pessoal começar a entrar em contato com a gente, com certeza. Vamos fazer postagem sim. Quem me mandou mensagem já fica a dica, vai ter um e-mail, então não vai contar para ninguém. E assim, o que vocês diriam para a pessoa que não tem experiência no ramo imobiliário, mas tem experiência com vendas e quer iniciar no mercado imobiliário? O que vocês falariam para essa pessoa? Eu particularmente visualizo que toda mudança gera desconforto. Porém, tudo é possível para aquele que crê, né? A palavra de Deus está escrito isso. Quando eu trabalhava com farmácia, eu era gerente de uma farmácia no centro de Curitiba, eu atendia o dono da Max Flex, né, o Sidney. Ele era meu cliente lá.
E por sempre atender ele tinha 2 lojas de frente com a farmácia que eu trabalhava, que eu era gerente, e por eu atender sempre ele, acabei fazendo amizade com ele. E ele falava assim, vem vender colchão comigo, né? Vamos trabalhar na MaxFlex. Eu falava, cara, colchão vende um hoje, demora 10 anos para vender outro, né? Quando que você comprou o último colchão? Aí pensa. Eu pensava, não deve vender colchão todo dia, né? Colchão deve demorar para vender. Então eu tinha medo de 2 coisas. Primeiro, de ir e não ganhar dinheiro, porque não vendia colchão, né? E outra, de sair da profissão que eu estava acostumado, né? Eu tinha 12 anos de farmácia, para virar um vendedor de colchão da MaxFlex, né? Também eu tinha esse medo nessa transação, né? Quando eu casei em 2000, eu conversei com ele colocou a Érica, né? A Érica passou por uma entrevista com a esposa dele, a Rosilene, e a Érica entrou. Quando a Érica entrou na MaxFlex, o primeiro mês de salário foi praticamente 3 vezes mais do que eu ganhava como gerente na farmácia. Aí eu falei, opa, vou vender colchão. Esse negócio dá dinheiro. E eu vou entrar no assunto que você me perguntou para quem quer começar a ser corretor. E eu peguei e falei assim, vou vender colchão porque o negócio é bom. E falei com ele de novo, ó, tem uma vaga? Ele falou, olha, eu tenho uma vaga numa loja e tal, assim, sensato. E eu fui vender colchão. No prazo de 4, 5 meses, 6 meses, eu acho que eu estava entre os melhores vendedores dele. Eu me destaquei e foi dali que a gente conseguiu terminar a nossa casa. Quando a gente quando a gente casou, minha casa não tinha cerâmica, minha mesa era um andame com 3 tábuas de pinos, eu não tinha nenhuma toalha de mesa, né? A gente usava um lençol. Você lembra disso? Comia em pé. Não tenho vergonha de falar isso, porque isso aí fica aí uma experiência para as pessoas que estão começando, né? E tinha uma geladeirinha pequena, tinha uma cama box, um colchão, um guarda-roupa, que inclusive foi o Sidney que deu, da MaxFlex. Minha casa não tinha cerâmica, minha casa não tinha fogo, minha casa era só bruto. E a gente casou. Quando a gente entrou nessa empresa, Deus abençoou a nós terminamos a nossa casa. E foi de lá que eu comprei os terrenos, que depois eu vim fazer a pergunta. O que eu quero dizer com isso para quem pensa em começar no ramo imobiliário? Você veja, se eu pensasse, eu não vou vender colchão, porque eu estou 12 anos em farmácia, eu domino farmácia, sou gerente de uma farmácia, eu abro a farmácia 8 da manhã, fecho 10 da noite, o patrão ia viajar, a chave ficava na minha mão. Eu talvez teria até hoje numa farmácia. Depois, eu tinha um salário muito bom dentro da MaxFlex. Eu ganhava muito bem para a época, muito mesmo, não era pouco, tá? Era muito bem nossa era comissão, mas como eu sempre ficava em primeiro, segundo, terceiro, né? Eu sempre me destacava, então eu tinha um salário bom. E o que aconteceu? Quando eu fui sair da MaxFlex para começar a construir, minha família quase me matou. Por 2 motivos. Primeiro, você vai vender sua casa, a sua segurança, o teu teto, para começar a trabalhar num negócio que você nem sabe se vai dar certo. Você vai sair de um emprego onde você ganha um valor X, você ganha um valor X estável, você tem carro bom, você tem um salário bom, para aventurar, começar a construir, para ver se vende, para ver se ganha. Não, você é um louco, você jamais poderia fazer isso, você tá louco, tal. E eu não olhei nem para a esquerda nem para a direita, foquei, falei, não, é isso que eu quero. Falei para ela, você mantém a casa, que ela trabalhava na Nova, ela já é design de interior, né? Que a Érica tem um segredo, eu vou passar um spoiler, a Érica ela é massoterapeuta, ela é design de interior, ela é correspondente, ela é corretora e ela é advogada, tá? E se sobrar tempo, a gente fala, mas não tem outra coisa para fazer. Eu que sua mãe, sua esposa. Eu que seguro ela daí nos demais cursos aí. Aí o que aconteceu? Eu peguei e fui, né? E graças a Deus as coisas aconteceram. Claro, tem dificuldade, tem, não é fácil. Todo dia a gente mata um leão, mas Deus tem abençoado. Então, para quem está querendo começar no ramo imobiliário, é um ramo maravilhoso, porque você pode fazer do teu salário o salário que você quiser, depende de você, né? Você pode ter um salário de 5, 6, 7, 8, 20, 30,
Depende muito da pessoa, entendeu? Não tem teto, né? Não tem limite. Teto, o céu é o limite. E a pessoa tem condição, porque hoje o mercado imobiliário, ele proporciona essa condição para a pessoa, desde que a pessoa queira muito, que nada vem de graça. Porque tem pessoa que acha assim, eu vou ser corretor de imóvel porque, gente, uma coisa é você ser um consultor, um corretor, uma coisa é você tirar pedido, né? A pessoa chegar e mostra o imóvel, gostei, foi lá e fechou. Não é todo dia que é assim. É muito diferente da visão que muitos têm, né? Então, mas se esforçando, vai ter, ganha dinheiro, sim, dá certo. Eu acho que dentro de tudo que você falou, da questão de motivação, acho que eu sou a prova viva de que ser corretor dá certo, porque não é o meu ramo. Me formei em pedagogia, saí total para me aventurar no ramo imobiliário e admito, já tentei sair algumas vezes do ramo imobiliário, mas depois que você entra, você não sai. Eu fiquei 1 ano mais ou menos fora. É um vírus, né? É um vírus. Fiquei 1 ano fora e depois acabei voltando, vim para Araucásia. Então, assim, você não consegue. Você não consegue. E também tem mais. Eu acho assim, mesmo independente da área, é claro que a gente fala assim, para tudo a gente precisa vender tudo. Para tudo você precisa vender. Gente, eu preciso saber vender para vender a educação da minha filha, para saber vender o que é certo e o que é errado. Porque assim, se você não vender, alguém vai vender. Então, a gente precisa, quando eu vou falar com a nossa equipe, com nossos colaboradores, eu tenho que saber vender a ideia, vender o produto. Então, assim, na verdade, às vezes a pessoa fala assim, eu nunca vendi nada, eu não gosto de venda. Gente, no dia a dia, todo mundo vende alguma coisa. Quando você vai pedir alguma coisa pro teu pai, pedir alguma coisa pro teu filho, pedir alguma coisa para uma pessoa que tá ali do lado, você tá vendendo uma ideia. Então, assim, quando a pessoa fala assim, eu acho que quando eu penso em vender, eu não levo jeito. Eu acho assim, primeiro de tudo, para essa profissão de corretor, você tem que gostar de gente. Porque a partir do momento que você gosta de gente, porque a gente fala assim, quando você vai começar um atendimento, a primeira coisa que você tem que se preocupar é entender o que o cliente precisa e o que ele pode. Dentro do que ele precisa, do que ele pode, aí vai a tua empatia de você conseguir mostrar a melhor solução para ele e apresentar até dar certo. Então assim, tem cliente, gente, que a gente começa atendimento e tem cliente que leva 6 meses, 1 ano, 2, esses dias a gente fechou uma negociação super grande depois de 1 ano e meio que a gente estava em comunicação com esse cliente, o corretor falando, mandando opção, e depois de 1 ano e meio deu certo. E já tem cliente que já vem mais decidido, então já é um cliente que... E a gente tem muito também que assim, o cliente ele tem aquela... É como se fosse um tabu, ele acha que é difícil aprovar financiamento, que é muito difícil conseguir um financiamento. E aí, quando ele vem e ele percebe que não é difícil, que tem toda uma facilidade, você consegue aprovação, gente, o sistema da Caixa, gente, é muito rápido. Se a documentação estiver toda redonda, gente, em questão de minutos você consegue fazer uma aprovação. Às vezes demora um pouquinho por causa de uma certidão que não está saindo, tá com alguma restrição, ou falta um documento, então às vezes acaba demorando, mas assim, na prática, se tiver documentação redonda, é muito rápido. Então eu vejo isso assim com os próprios funcionários que começaram a trabalhar e compraram um imóvel, o primeiro imóvel, e aí quando eu falo assim, puxa vida, se eu soubesse disso, eu já tinha comprado antes. Então assim, tem toda uma facilidade bem grande. É claro que ajuda o fato da gente ser correspondente bancário e ter experiência também com outras instituições, quando não dá certo na Caixa, tem como a gente fazer pelos bancos dos próprios clientes e dá certo, né? Então isso também ajuda. Então acho que assim, para quem está entrando no mercado, eu acho assim, é um mercado que tem infinitas possibilidades. E eu vou te falar mais, eu acho que é uma das poucas profissões em que não te exige uma faculdade, porque o curso de TTI, né, Técnicos em Transações Imobiliárias, é um curso basicamente simples, né, é um curso curto para fazer e na verdade vai ser a experiência que vai te dar todo o know-how para você atender cliente. E assim, gente, é uma profissão que não tem limite. Hoje a gente fala, tem corretor que ganha
50, 100 mil reais. Então a gente conhece aí em redes sociais alguns que são muito conhecidos. Então assim, tudo vai assim, ó. A gente fala assim, ó, tudo que você se dedica, no tudo que você foca, ele expande. Então se você quiser ser corretor e quiser crescer, então assim, é só você focar, se dedicar que você consegue. Isso tá liberto, tá livre para todos. Sim. E dentro desse período de imobiliária, teve alguma venda que foi bem inusitada para você? Olha, inusitada, tem uma venda que foi bem interessante. Eu sou credenciada da Caixa, né? Então eu vendo os imóveis da Caixa, os imóveis retomados, imóveis de leilão da Caixa. E a gente teve uma negociação, foi indicação. Isso aí é uma, desculpa até cortar a Érica aí. Essa é uma dica legal para quem está assistindo um podcast aí, ó. A Érica é especialista em imóveis de leilão. Acredito que muitas pessoas não saibam disso. Olha aí, mas a maioria não sabe. O Leandro falou, mais um pouquinho a gente descobria mais uma coisa da Érica. Pronto. Ela é especialista em imóveis de leilão. E, bom, sou suspeita a falar porque eu já comprei vários imóveis de leilão com ela, né? Compramos juntos. E aí pessoas, conta aí pra turma, essa história é legal, conta essa história aí. Essa história, porque assim, eu sou correspondente, ajuda, claro, o fato de eu ser correspondente da Caixa, sou advogada, então uma análise mais criteriosa para mim é simples porque faz parte do meu dia a dia. E esse cliente foi muito específico porque foi uma indicação de um outro cliente também de leilão. E foi uma compra que foi feita no imóvel da Caixa lá no Rio Grande do Sul. Nossa! Eu não conhecia o cliente pessoalmente em nenhum momento. Toda a negociação foi feita tudo por telefone, tudo por WhatsApp, ligação de vídeo. Era uma escritura à vista, então a gente fez a escritura pelo notariado. Então assim, uma coisa que é bem bacana. Os imóveis de leilão são investimentos assim... excelentes, não tem nada que se compare. Então, e a pessoa não precisa, imagina, eu consigo vender para qualquer lugar do país e a pessoa não precisa vir aqui assinar. Como é uma escritura pública, a gente consegue fazer a assinatura no cartório, a Caixa assina, o cliente assina, então é uma coisa bem bacana. Então essa foi uma venda que realmente marcou. E fora isso também eu atendo alguns clientes de São Paulo, a gente teve contato com o pessoal que o treinamento me possibilitou conhecer várias pessoas, a gente está com bastante projetos em andamento e assim, é uma linha que só cresce também, né? É um mercado que está crescendo muito. Então a gente fala assim, claro que tem que ter toda uma assessoria, tem que ter todo um cuidado, né? Mas se você tiver com a pessoa certa, é um investimento mais seguro que existe e mais rentável também. Eu acho que assim, é uma novidade para todos. Eu acho que a grande maioria do pessoal não sabe, né, que a Érica tem essa facilidade com imóvel de leilão. Se vocês quiserem, a gente pode fazer depois um podcast só sobre isso. Sugestões também mandem no Instagram da Aral Casa, mandem o que vocês estão achando, dúvidas que vocês querem ver aqui. Você comentou dos treinamentos. Recentemente eu vi que vocês foram em um treinamento em Balneário Camboriú. Conta pra gente como é que foi essa experiência, porque eu, assim, percebi que vocês voltaram assim, cheios de ideias, cheios, renovados, acho que a palavra é essa, né? A gente sempre tá fazendo, né? A gente já fez com o Pinheiro em São Paulo e para o Marçal 3 dias, né? Foi lá em São Paulo. Lá em... Marcos Fiel, né? Agora o último foi com o Marcos Fiel, em Balneário Camboriú. A gente sempre está fazendo, buscando, né? Fazer treinamentos e fazer contatos, network com essa turma, né? Porque queira ou não queira, você sempre está aprendendo. Essa história do leilão que a gente estava conversando, muitos investidores compram imóveis de leilão para vender ou para alugar. E desde fazendas a casas e sobrados, mansão, um apartamento mais básico, e todos eles, se você negociar, saber fazer uma boa compra, você, claro que obtém um lucro expressivo. E aí com essas viagens que a gente tem feito, né, tanto para São Paulo como para Balneário e outros lugares aí, Rio Grande do Sul também, acho que já foi também isso tem trazido abrido portas, porque há trocas de telefonemas, há trocas de contato e as pessoas começam a ligar para ela e ela acaba dando uma assessoria para essas pessoas em São Paulo mesmo. Você está dando assessoria, né? Uhum. Dando assessoria para um pessoal de São Paulo para compras de leilão.
E então é bacana, é motivador, você aprende muita coisa nova, você vê muita coisa nova, você abre, né, o leque, né? E eu acho bacana, porque assim, o que acontece assim? Eu lembro quando eu saí, quando eu vim embora, né? Ainda com 18 para 19 anos, tinha alguém da minha família que sempre dizia assim, né? O Leandro é muito sonhador, né? Alguém comentava, o Leandro é muito sonhador, até parentes nossos, né? O Leandro é muito sonhador, porque, nossa, vai embora, vai fazer o que em Curitiba, o cara é muito sonhador e tal. Mas eu acho que todo homem, toda mulher tem que ter um sonho. Se você não sonhar, acabou o prazer da sua vida, acabou o motivo para você estar vivendo. E os sonhos, eles são feitos para ser alcançados. Então, eu sou sonhador mesmo. E eu estou sempre buscando sonhos novos, entendeu? Alcançamos aqui a loja, né? Louvado seja Deus, que bom, maravilha. Mas agora eu vou buscar outra coisa. Eu não sei ficar quieto, né? É no meu eu isso aí. Então, isso aí, né? Aproveitando dos sonhos, o que nós podemos esperar da Holt Empreendimentos? Algum lançamento à vista? Como é que vai ser agora? Será que eu conto? Eu acho que não. Teremos algum spoiler do que vem por aí? Tá vindo aí, tá vindo aí. Na verdade, a Holt tem bastante coisa engatilhada, né? Eu tô dando uma segurada, até porque estamos terminando uma obra agora, né? Umas casas ali no Porto da Laranjeira, no Dona Júlia, e saindo dali eu tenho mais uma outra obra para começar, mais uma obra, provavelmente só 2 casas, mas eu quero começar agora o Graceland, né, que é a mansão do Elvis, que chama-se, né, Graceland, lá em Memphis, Tennessee. Então esse prédio vai ser um prédio que a gente vai fazer aqui perto do lado da Sanepar, Miguel Bertolino Bisato. Vai ser um prédio de apartamentos e também vai ser 4 sobrados ali próximo, junto ali no mesmo terreno, que são 2 terrenos que a gente negociou ali, 2 terrenos grandes, vai ser o Graceland. E em andamento com o Graceland, o Dubai, né, que é o residencial Dubai, daí já é um prédio que a gente vai fazer na Julieta Vidal Osório, e vão ser 20 apartamentos. Aí vai ter cinema, academia, área gourmet, sala de jogos, biblioteca. Vai ser uns apartamentos bem top também, bem bonitos e com preço acessível, e dê para todo mundo que almeja morar no centro, dentro das possibilidades. Compre um apartamento desse, que não adianta também fazer um empreendimento, colocar o valor muito alto, daí não gira, né? A intenção da Holt não é essa. A intenção da Holt é fazer, né, os imóveis e fazer a coisa girar. Depois já está sendo se estudado algo, mas aí é lá no Champanhar, em Curitiba. Esse eu não sabia. Mas esse aí eu vou, por enquanto, a gente vai deixar ele em stand-by, porque é um empreendimento maior, e assim que sair tudo certo, daí eu solto a informação para todo mundo aí que está nos assistindo. Já teve alguns spoilers aí do que tá vindo, né? O que vocês pensam de futuro agora nessa nova fase para a imobiliária? Eu acho que... Você quer falar? Quer que eu fale? Eu acho que... Só eu que estou falando, né? Eu acho que a imobiliária agora é o seguinte, é alinhar a equipe, né? Eu acho que temos que colocar mais corretores, contratar mais corretores, investir pesado no nosso marketing, né? Contratamos uma empresa, vamos investir pesado nessa empresa do marketing e fazer as coisas acontecerem. Eu costumo dizer assim que tudo é o seu tempo, né? As melancias se assentam de acordo com o movimento do caminhão na estrada. Nada é da noite para o dia, nada é fácil. E a pessoa que é um investidor, que é empresário, que trabalha nesse ramo, ele tem que entender que existe uma música do passado que diz assim, né? Você bem sabe que eu não te prometi o mar de rosas, nem tudo é mar de rosas, né? Às vezes vem os espinhos, mas faz parte do pacote. Então agora, o que é agora? Agora é estruturar uma equipe maior, né? Dar uma premiação top para os corretores para motivar todo mundo, fazer algo diferenciado do que tem já no mercado,
para trazer essas pessoas para trabalhar com a gente, instigar as pessoas quererem trabalhar com a gente na Araucasa, né? E fazer fermentar os negócios dentro da nossa casa, dentro da Araucasa, né? Então a intenção nossa agora o que é? Premiações para nossa equipe, né? Bastante brindes para nossos clientes, né? A gente está estudando já a participação da equipe também, a gente está... É uma coisa que eu sempre falo, que a gente fala, ambiente faz muita diferença. Então eu sempre prezei por essa questão de ter um ambiente saudável para quem está trabalhando, para ser... Porque assim, acho que não tem coisa mais prejudicial você ir trabalhar num lugar que você não se sente feliz, que você não se sente à vontade. Então a ideia é proporcionar um ambiente assim para a pessoa realmente expandir, para a pessoa tirar o melhor de si, o melhor das negociações, tirar o seu melhor em tudo que for fazer. E para isso realmente a gente tem investido em capacitação nossa, para justamente a gente ter esse preparo para conseguir passar esse conhecimento e capacitar a nossa equipe para eles estarem prontos para o que der e vier e sair. Nós tivemos uma reunião com uma empresa de Curitiba. Essa empresa, na verdade, ela é do Rio Grande do Sul, mas ela também tem em Curitiba. Ela sobre franquias. E qual que é o pensamento nosso hoje? O pensamento nosso hoje é transformar a nossa empresa numa franquia, mas que flua de dentro dos nossos corretores. Porque qual que é hoje a grande dor dos corretores? Ele entra para trabalhar numa imobiliária e ele se destaca no meio. Nem sempre dentro daquela imobiliária que ele trabalha, ele vai ter a oportunidade de chegar a uma gerência. Porque às vezes já tem um gerente que atende aquela imobiliária e tal, e o corretor é bom. Aquela pessoa, seja homem, seja mulher, ele é bom, ele sabe fazer, sabe acontecer. Só que ele não tem oportunidade, daí ele começa a desmotivar. Porque ele fala, poxa vida, eu cheguei no teto aqui nessa imobiliária, agora não tem mais para onde eu crescer. Não tem para onde eu crescer, porque já tem um gerente, o gerente não vai sair. E só tem essa loja, né? Ou se tiver 2 ou 3 lojas, já tem gerente nas outras lojas. E eu vou ficar de corretor, vou morrer de corretor, como é que vai ficar? Então, o que eu estou pensando? Eu estou pensando em montar um estilo carreira dentro da Araucasa. Você quer montar uma imobiliária comigo? Você é bom no que você faz? Você é um corretor top? Eu vou montar toda a estrutura para você e a gente vai trabalhar junto e você vai ser meu sócio, para mim não perder esse corretor. Você está entendendo? Aí eu dou oportunidade para aquele que é bom, que está comigo, que quer crescer, dele não sair, dele não desmotivar. Não. E claro que isso não é da noite para o dia. Essa pessoa tem que estar junto, eu tenho que estar vendo números. É realmente uma visão de futuro. Esse é o nosso próximo passo. Na verdade, isso aí tudo a gente está trazendo já desses, né, do Pablo Marçal, Piero, Marcos Fiel, da turma que a gente tem acompanhado aí, né, nos cursos que a gente tem feito. Eu preciso dar campo para minha equipe crescer, porque se eu limitar, vai chegar uma hora que ele vai, poxa, eu não tenho mais por onde crescer. Aí eu perco os meus melhores profissionais. Então a ideia é eu realmente ter campo, ter possibilidade para ele conseguir imaginar um horizonte. Nossa, eu posso chegar até isso aqui. Então é isso que a gente... Eu tô hoje ganhando, né, 15, 20 por mês como corretor. Nós ganhamos um dos melhores corretores nossos, um exemplo. Daí o cara chega em mim, olha, Leandro, eu queria algo a mais, mas agora não dá, porque você vê, a gente tem um gerente, tal, tudo bem, vamos estudar um lugar para uma loja. Onde cabe uma loja? Vamos achar. Fazenda Grande, Campo Largo, Curitiba, aqui, Tatuquara, Colombo, não sei. Veja, estuda, analisa, vamos ver. Tal lugar, então vamos pedir um estudo de mercado. Deve ser um estudo de mercado. Cabe lá uma Araucasa, não precisa ser uma estrutura de 300 metros igual essa, pode ser uma estrutura menor, mas cabe uma Araucasa top. É claro que vai ser uma loja montada para o nosso padrão, né? Que agora não tem mais como voltar para trás. Não. Né? Pode ser uma loja menor, mas com acompanhamento de arquiteto, tudo bem montada. Montaremos a loja e a pessoa tocará a loja de sócio com a gente, entendeu? Essa é a minha ideia, essa é a minha visão de futuro que eu estou estudando. É uma coisa muito interessante, eu acho que dentro do universo imobiliário, não se
já ouvi alguma coisa similar, não me recordo, mas acredito que não. Então, assim, para vocês que querem um plano de carreira, é a chance, ainda mais que agora já sabemos que tem processo seletivo vindo por aí, né? Então, assim, é a forma de você procurar crescer dentro da profissão ou iniciar dentro da profissão. Eu acho que isso é bem importante, principalmente no mercado imobiliário, porque assim, eu não me recordo de nada parecido. Então, tem alguma mensagem que vocês querem deixar para o pessoal hoje? Tanto quanto clientes, incorporadores, investidores, quem está assistindo a gente aí. Eu quero agradecer a todos os nossos amigos construtores, parceiros nossos, né? Que sempre deixam seus imóveis para a Araucasa vender. Nossos clientes também, que sempre nos dão um ponto de confiança. E para aqueles que estão pensando em se inicializar nesse ramo ou buscar abrir o seu negócio próprio, diferente de ser na imobiliária ou não, eu digo que, no ramo imobiliário ou não, eu digo que não desista. Não desista, batalhe, lute, vai atrás, coloque Deus em primeiro lugar em tudo. E fácil não é, mas tudo que é fácil, às vezes a pessoa não dá valor, né? Às vezes a gente não dá valor, principalmente se for muito fácil. Então, eu acho que quanto mais difícil, é como se fosse um copo de água no deserto. Quanto mais sede você tem, mais você dá valor na água, né? Se você estiver tomando água toda hora, a água para você passa despercebida. Então, quanto mais difícil for a sua jornada, mais você vai valorizar aquilo que você tem nas mãos. Então, não desista dos teus sonhos. Essa é a minha mensagem. Vá para cima. É isso aí. E uma coisa que a gente tem isso em mente, que assim, sozinho a gente pode ir, mas junto com parcerias e com contatos e com network a gente vai muito mais longe. Com certeza. Então, o nosso trabalho está pautado assim, em fazer novas parcerias. A gente tem cada ponto que eu tenho percebido, então, seja no marketing, seja nas vendas, seja nos novos braços, né, da imobiliária, nos novos serviços que a gente oferece. A gente sempre busca a melhor forma de atender, na melhor parceria. Então eu acho que junto a gente pode ir muito mais longe. Então isso é um dos nossos diretrizes, que eu acredito que isso vale muito. Acho que isso é extremamente importante. Mais uma vez, muito obrigada por comprar primeiramente a ideia do projeto. Virão muitos outros projetos, a gente está com ideias bem legais, então agora as coisas começam a acontecer de uma forma diferente, que realmente agora nós, Araucasa, estamos vindo com toda a força, todo o sangue no olho, todo o gás, para principalmente atender todos os clientes, mas também para trazer novidades, para trazer espaço para todos. A gente vai trazer incorporadores, vai trazer clientes também. A gente vai abrir um leque. A gente vai abrir um leque de opções aqui para todo mundo ter um espaço. É verdade. Passa para a turma aí, como é que vai funcionar a Visão 360? Como é que vai ser os dias? Conta para nós. Agora você que vai ser entrevistado. Agora sou eu. O Visão 360 foi uma ideia de um projeto que surgiu, a gente conversando, por que não ter um podcast para a gente falar sobre várias coisas do ramo imobiliário, seja para contar a história da Araucasa, seja para trazer uma campanha de promoção, para falar dos empreendimentos. A nossa ideia é trazer para tanto clientes quanto incorporadores, investidores, negociações diferentes que estão acontecendo em determinadas construtoras. Eu acho que isso vai ser bem importante para aquele cliente que às vezes tem dúvidas sobre correspondência da Caixa, sobre financiamentos, o que eu posso comprar, o que eu não posso, o que tem de vantagem hoje, tem alguma coisa que vai ter documentação grátis. Eu acho que isso vai ser um espaço para deixar a Araucasa mais próximo de todos, né? Eu acho que isso vai ser muito importante. Então, toda quarta estará disponível no YouTube. A gente vai deixar o link na bio do Instagram. Vamos também colocar alguns cortes no Instagram. Então, assim, você gostou,
compartilha, mostra pro pessoal. Se vocês tiverem sugestão, mande para nós também, que com certeza a gente vai ouvir. Com certeza. Então é um projeto que está se iniciando agora. Também agradecer a equipe que está gravando ali com a gente. Com certeza, os parceiros. Todos os parceiros aí. Então é um projeto que a gente está extremamente animado e feliz. Só uma dica também, esse podcast não teve sorteio. Não teve, verdade. Não teve brinde, né? Mas os próximos que a gente for fazer, que você for fazer, trazer os nossos convidados, para aqueles que estiverem participando ao vivo, na hora do podcast, né? A gente pode fazer nossos sorteios com bastante brinde para os clientes. Sim, com certeza a gente vai pensar uma forma aí de sorteio para o pessoal, né? Então, não deixem de assistir, compartilhem com os amigos, parceiros, que com certeza a gente está de coração aberto nesse projeto e nos próximos que virão, né? Então, gente, muito obrigada e a gente espera vocês toda quarta às 8 horas da noite. Obrigado, gente. Um abraço. Obrigada. Tchau, gente. Tchau.